Após fazer as nossas considerações ali para trabalhar em um plano tridimensional, nós podemos aplicar aquela matriz sempre relacionando a rotação, né, em torno de um eixo, e essa rotação vai se dar em um plano. Pode ser entre o plano x, y, tendo a rotação em torno de z. Poderia ser entre o plano y, z, com a rotação em torno de x. Ou mesmo a rotação, né, no plano x, z, com a rotação em torno de y. Mas como que eu poderia fazer para pegar aquela primeira representação, né, de uma matriz de rotação que estava ali no plano x, y, com a rotação em torno do eixo z? Como que eu posso adaptar para os outros planos, né, em torno dos outros eixos? Bem, é simples. Ó, a primeira que nós vimos, né, que é a rotação em torno do eixo z. Se a rotação é em torno do eixo z, significa que a rotação está acontecendo ali no plano xy, ok? Nós já sabemos que é cosseno, né, multiplicado por x0 mais menos seno multiplicado por y0 mais 0z. E aqui eu teria, né, o seno, né, da minha variação angular multiplicado por x0, isso na segunda linha, né? Cosseno da minha variação angular multiplicado por y0 mais 0z, e o resultado aqui na minha terceira linha seria 0x mais 0y, né? 0x0, 0y0 e 1 multiplicado por z. Por quê? O valor de z, quando acontece uma rotação, ele não muda, ele é constante. É isso que ele está se referindo aqui. O que muda o que vai mudar são os valores de x e de y, os valores finais. Por isso que a matriz de rotação está sendo representada desta maneira, ok? Então, matriz de rotação em torno do eixo z significa que essa matriz de rotação ela acontece no plano xy, ok? Notem aqui, só para vocês terem uma noção de quando começarmos a adaptar essa matriz de rotação. Se, né, a minha matriz de rotação está acontecendo no plano xy, significa que o meu ângulo ele varia de x para y, ok? Então, ó, se varia de x para y, a relação de x, nós teremos o cosseno e nós teremos o seno positivo. Em relação a y, nós teremos uma relação de seno negativo. Okay? Então, está acontecendo de x para y. Significa que a relação de x é cosseno e seno positivo. Ok? Agora eu tenho a minha rotação em torno do eixo x. Significa que a minha rotação vai estar acontecendo, né, no plano YZ. Ok? No plano YZ é que vai acontecer a minha rotação em torno de x. Então, como que fica? Relacionado a y tem que ser positivo, tanto o seno quanto o cosseno. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Se está em torno de x, significa que x, o valor de x, vai ser constante. Aí vocês falam, mas Edson, o que significa isso que o valor de x está sendo constante? É isso daqui, ó. Digamos aqui que nesta vertical aqui é o eixo z. Se eu disser para vocês que o eixo z é constante, é porque a rotação está fazendo isso daqui, ó. O valor da altura aqui na projeção no eixo z, ela continua constante, mesmo que a variação aqui em x, y esteja acontecendo. Então, quando eu faço uma rotação em torno do eixo x, eu estou dizendo que o valor de x ele é constante, ok? É isso que ele está dizendo. Então, ó, no meu resultado, quando eu pegar a variação de y e de z, eu tenho 0 multiplicado por x0, cosseno de θ multiplicado por y, né, mais cosseno de θ multiplicado por y, menos seno de θ multiplicado por z. Depois eu teria aqui, né, no z, 0 multiplicado por x, seno de θ multiplicado por y e cosseno de θ multiplicado por z. Ok? Então, esta é a relação que nós temos aqui da matriz de rotação em torno de x. Ela acontece no plano YZ. A nossa matriz de rotação em torno de Y, no plano, né, ZX, só está dizendo aqui que o meu ângulo está sendo medido de Z para X.
Então nós teremos, né, cosseno zero e seno positivo, tá ok? Porque ele está dizendo que é de z para x, tá? Então o negativo vai ficar aqui, ó, na linha de z. Menos seno θ, zero cosseno θ. Se eu estivesse trabalhando, né, com a medição do meu ângulo de x para z, ficaria um pouquinho diferente minha matriz, né? Este seno seria negativo e este seno aqui seria positivo. Esta é a única diferença, tá ok? Então, quando vocês estiverem montando a matriz de rotação de vocês, tomem alguns cuidados. Lógico que, para evitar essas trocas de referências, né, nós sempre trabalharemos com o padrão. Eu sempre meço o meu ângulo de x para y, ok? E também meço o meu ângulo de z para x, ok? Vamos tomar como referência. Então, o que isso significa para a gente? Significa que eu posso agora aplicar aquela matriz de rotação em um robô. Eu posso pegar cada matriz de rotação que eu tenho lá, né, com as rotações em cada eixo, e aplicando em cada elo do meu robô. Isso vai facilitar, né, para que eu venha modelar o meu robô, para que eu venha encontrar a cinemática direta, ok? Eu posso aplicar aquelas matrizes de rotação em cada elo de acordo com a característica de cada junta, né? Eu terei que saber qual vai ser, né, a rotação em torno de que eixo que eu vou estar trabalhando naquele elo, ok? Então aqui só para simplificar, né? Quando eu vou aplicar a minha matriz de rotação, eu coloquei aqui, né? Se eu tiver uma junta que tem rotação no eixo X, eu aplico a minha matriz de rotação no eixo X, né, multiplicado ali por P1. Quem é P1? É o valor de x0, y0 e z0, né? São os valores iniciais. Só lembrando para vocês, né, para descobrir o valor final de x, y, z, eu preciso do valor inicial e preciso saber qual vai ser a minha variação angular, tá ok? Se eu tiver rotação em y, eu também aplico. Se tiver rotação em z, eu também aplico. Então, eu aplico no ponto 1, né? Aplico aqui no ponto 1, depois eu aplico as rotações que eu tiver no ponto 2, relacionando este elo aqui, no ponto 3 relacionando este elo, e no ponto 4 aqui relacionando este elo. Depois bastaria pegar o resultado, né, que eu encontrar do valor de x, y, z, dessas aplicações locais e somar. Qual vai ser o valor total de x? Vai ser o valor do x, né, que eu encontrei em cada elo, todos eles sendo somados. A mesma coisa, né, o valor final de y vai ser a soma dos y e o valor final de z será a soma, né, dos valores que eu vier a obter de z quando aplicada a matriz de rotação. Matriz de rotação e também quando precisar aplicar uma matriz de translação. Notem que este valor de R3, que é essa altura aqui, ele não varia, é um valor constante. Então nós também teremos que adicionar na modelagem do nosso robô, ok? Então esta é a nossa representação. Então o ponto final P, que ponto final é este? É o ponto que vai estar representando a nossa ferramenta de trabalho. Este ponto final P eu vou obter após aplicar as matrizes, né, de rotação em cada junta que eu estiver trabalhando do meu robô. Esta é a finalidade desta representação dessa matriz de rotação, né? Alinhe uma matriz 3x3 representando aqui para a gente, né, um espaço tridimensional para obtenção da nossa cinemática direta. Só lembrando para vocês, né, o que é cinemática direta? A cinemática direta é quando eu entro com os valores angulares de cada junta, né, ou de variação angular de cada junta, lógico, conhecendo a posição inicial do meu robô, e consigo obter os valores cartesianos. Significa o quê? A posição final do meu robô, ok? Então nós podemos representar desta maneira. Só lembrando aqui para vocês que quem é P1 é o valor de x1, y1 e z1. É o valor de x, y e z de cada elo separadamente que eu estiver analisando, ok? Então, pessoal, vamos agora para uma prática. Bem, se eu perguntasse para vocês como que nós podemos fazer, obter o modelo da cinemática direta deste robozinho aqui, né?
Este robozinho aqui, né, eu tenho aqui uma junta do tipo torsional aqui na base, rotacional e rotacional. Bem, se eu fizer uma modelagem aqui utilizando, né, trigonometria básica, né, uma modelagem intuitiva, eu posso dizer o seguinte, olha, esta projeção aqui que está sendo feita em X, que é este eixo vermelho, Z é este eixo em azul, e o Y aqui, ó, é este eixo em verde que está entrando no plano, tá ok? Então eu posso dizer o seguinte, olha, esta projeção aqui, como que eu calculo esta projeção que está em X? Então, a projeção deste robô no eixo X aqui, ó, isso pegando cada elo, fazendo separadamente, eu tenho então que é L3 multiplicado por cosseno de θ3 e θ mais θ2, por que θ3 mais θ2? Porque essa projeção aqui, ó, ele varia quando eu tenho uma variação em θ3, mas também varia se variar, né, o meu θ2. Então L3 cosseno de θ2 mais θ3, mais, né, L2 cosseno de θ2. Então, ó, está aqui. O valor de Px aqui, essa variação de x aqui, é L2 cosseno θ2 mais L3 cosseno θ2 mais θ3. Ok? E quem é o meu PZ? Z é este eixo aqui, ó, na vertical, o eixo em azul. Eu vou relacionar com o seno, né? Essa variaçãozinha aqui, né, na vertical vai ser L2 seno de θ2 mais L3 seno de θ2 mais θ3. Está aqui, ó. Porém, né, o meu robozinho ele está todo aqui, ó, em cima do eixo X. Se eu aplicar uma variação angular agora aqui em θ1, ele não vai ficar todo em torno do eixo X. Eu terei uma variação em torno do eixo Y. E essa variação em torno do eixo Y vai estar relacionado diretamente com a variação de quem? De θ1. Então eu sei que quando θ1 for igual a zero, ele está todo com a projeção toda em cima do eixo X. Então, cosseno de zero igual a 1. Então, basta pedir o cosseno de Px, ok? Ok? E em relação, né, ó, em relação à variação do y, vai ser proporcional ao valor de seno, de θ1. Então, ó, esta projeção aqui vai ser, né, que é o meu valor de y, vai ser y é igual a seno de θ1 multiplicado pelo valor de Px. Quem é Px? L2 cosseno de θ2 mais L3 cosseno de θ2 mais θ3. Logo, a minha equação final da minha cinemática direta vai ser igual. Quem é Z? L2 seno de θ2 mais L3 seno de θ2 mais θ3, mais essa altura aqui, ó, que é um valor constante, mais L1. Está aqui. Quem é o valor de x? X é igual ao cosseno de θ1 multiplicado pelo valor de Px. E quem é y? É o seno de θ1 multiplicado pelo aquele valor de Px inicialmente que eu encontrei. Então encontramos aqui as equações da cinemática direta do meu robô. Novamente, né? Lembrando aqui, ou na verdade só reafirmando, né? Que a cinemática direta é quando eu transformo os valores, né, de grandezas angulares ou lineares, dependendo da característica adjunta do meu robô, em grandezas cartesianas, né? É o valor final de x, y, z, ao qual eu posso localizar a minha ferramenta de trabalho, ok?